Pai Celestial, Senhor, nos apresentamos a Ti em oração neste momento, com o nosso coração aberto, preparado e receptivo, inteiramente preparado e receptivo ao Senhor. Sabendo só o Senhor pode contemplar e verdadeiramente, Senhor, só o Senhor é quem sabe o que se passa dentro de cada um. Mas como o Senhor diz, o coração é o lugar da Tua morada, da Tua habitação. O Senhor diz, só os limpos de coração verão a Deus. Pai Celestial, ajuda, Senhor. Senhor, no dia a dia, tantas coisas tentam daqui e dali, mas o Senhor maravilhosamente vem e ensina, e ajuda, e corrige, e até mesmo dá o colinho, acalenta aqueles que Te buscam. Senhor, nós agradecemos, pedimos, fale conosco, que o Teu Espírito Santo que nos observa, veja que estamos, Senhor, de coração aberto para o Senhor, receptivo, não só para ouvir e receber, mas para obedecer, cumprir. Seja assim, Pai, para que a Tua bênção esteja em todo o tempo, como o Senhor diz. Nosso Deus, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu gosto, de fazer algumas perguntas que eu faço para vocês e faço para mim também, E fazendo hoje também o pessoal de casa. Pessoal, irmãos, atenção. É possível, nos nossos dias, com tantas turbulências na Terra, É possível que nos nossos dias alguém possa ter as seguintes qualificações aos olhos de Deus? Você vai me perguntar assim, quais? Eu vou te falar. Olha bem. Servo. Adorador. Amigo de Deus. E ainda ser uma pessoa de oração. Olha, eu estou te apontando 4 coisas. Servo de Deus. Servo. Será que Deus nos qualifica como servos? É isso que nós vamos ver. Vamos lá. Adoradores. Adorador, isso é pessoal, Amigos de Deus. E ainda pessoa de oração. É impressionante, gente? Por que será que nas Escrituras o Senhor Deus fala tanto de Abraão, de tantas formas lindas e maravilhosas? Nós vamos contemplar na Galeria dos Heróis da Fé, que é o capítulo 11, nós vamos ver em primeiro lugar o servo Abraão. Vamos em Hebreus capítulo 11? Então vamos lá. São 4 coisas para qualificação aos olhos de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 8 e 9. Na verdade, nós vamos até o 10. 3 versículos. Vamos juntos? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Glória a Deus. Então, olha só, irmãos, o Espírito Santo deixa aqui bem claro, Logo no versículo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Esse é o ponto-chave dos servos. Foi a primeira qualificação de que falei, Eu estou falando de 4 coisas, 4 fatores que podem nos qualificar aos olhos de Deus. E a primeira é servo. Daqui, um grande, grande exemplo. Eu poderia falar de Jesus, foi o maior de todos, Sendo Deus, se fez servo. Mas vamos falar de um ser humano, e que viveu em tempos tão remotos,
não tinha, vamos dizer assim, o que se tem hoje em termos, né, de facilitação das coisas. Nós temos uma Bíblia prontinha para conhecermos a Deus, para servirmos a Deus, mas ele ouviu a Deus. E ele obedeceu. Interessante, né? Pela fé, vamos aqui, são 3 versículos. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então, vamos juntos? Servos obedecem. Servos de Deus obedecem a Deus. É aí que muita gente está se atrapalhando, né, pessoal? Irmãos, muita gente que aceita Jesus hoje, infelizmente, não põe como base estrutural da sua vida a palavra de Deus. E o que tem de gente imitando um, imitando o outro. Não, que fulano é evangélico e não é assim. Que fulano é crente e não faz isso. Que fulano não precisa nada disso. E o que a gente percebe é que as pessoas estão cada vez mais desobedientes a Deus, por não terem as Escrituras, a palavra de Deus, como base para a obediência. E estão seguindo, muitas pessoas estão seguindo amigos, seguindo colegas de trabalho, seguindo multidões até hoje, com a internet isso é muito comum. Você não, porque fulano é crente, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é pastor, fulano é não sei o quê. E não. Obediência, irmãos, a simplicidade. O padrão, literalmente, é Jesus. Jesus é a palavra. Então, se eu não obedeço à palavra naquilo que o Espírito de Deus tem me mostrado, tem me aberto, né, dá um mandamento. Hoje, uma das coisas mais difíceis é a questão da obediência. Haja vista o fato aí tão claro, né, de muitos filhos não respeitarem seus pais. A gente está vivendo um tempo, pessoal, que não está brincadeira. Não está brincadeira. E, infelizmente, a triste realidade. Nossa sociedade, grande parte, está aí, não é, gravemente enferma. Não é? Então, a primeira base aqui, né, das 4, servo. E Abraão foi servo, irmãos. Foi servo. E é interessante observar, no versículo de número 10, que ele esperava a cidade que tem fundamentos. Qual é a cidade eterna, morada eterna do verdadeiro justo cristão? O céu. Então, ele como que vislumbrava uma morada eterna. Então, ele obedecia a Deus. Como foi que tudo começou? Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Como eu disse, sou suspeita para falar, mas é um estudo maravilhoso que o Espírito Santo nos dá. Hoje, então, Gênesis capítulo 12, o título diz assim, nós vamos 5 versículos aqui. Deus, vai comigo, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Amém, Jesus? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então, resumindo, Abraão obedeceu, diga comigo, Abraão obedeceu. Ele não sabia para onde ia, quando Deus disse, sai. Irmãos, nós sabemos que o ministério do Antigo Testamento era físico mesmo. Tanto que o Davi, ele lutava com espada na mão contra os inimigos. Jesus veio e deixou bem claro que os nossos inimigos são espirituais, Satanás e seus demônios. Então, o ministério do Novo Testamento é espiritual.
Então, quando Deus diz assim, sai, Ele está dizendo, sai dos costumes da sociedade que contaminam, que não são para os filhos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não é, que se alguém está em Cristo, tão logo, tão logo, alguém está em Cristo, ou seja, já está ouvindo a palavra de Deus, já aceitou Jesus, nova criatura é. Então, vem aqueles ensinamentos da palavra para que se deixe para trás aquilo que era costume, que era prática, ou eram práticas, mas que vão contra Deus. No caso do Abraão, a terra onde ele vivia com os pais era uma terra de idolatria, de muitas crenças que eram e são completamente contra a palavra de Deus. Deus é espírito, Deus é invisível. Então Deus falou com Abraão, ele ouviu a palavra de Deus. Nós temos hoje a Bíblia escrita. Então muita gente que aceita Jesus, pessoal, não deixa certos costumes ou práticas ou conceitos ou até conselhos que não são de Deus e não vão agradar a Deus. E vão até permitir, vamos dizer assim, dar brechas para demônios. Nós falamos muito sobre vícios de linguagem, a forma de falar. Isso é uma realidade. O mundo tem uma forma de linguagem que quase que em regra é de derrota, de medos, de fracassos. E muitos cristãos, depois de terem aceitado Jesus, não se posicionam. Vai dizer assim, não, eu vou orar sério a Deus, vou vigiar e vou mudar a minha forma de falar. Ah, porque não consigo isso. Ah, porque dói aqui. Ah, porque não sei o quê. Vai ouvindo, como Jesus disse para os discípulos, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, ouvindo a palavra de Deus, você vai adquirindo os costumes de Deus, que é o nosso Pai. Então, eu ouço o Pai Celestial. Então, qual é a primeira qualificação de que falamos aqui? Servo. Então, o servo de Deus, ele obedece à palavra de Deus. Foi o caso de Abraão. Então, diz que Deus chamou Abraão e disse, sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, deixa essas práticas para trás. E lá foi ele. Então, olha que coisa tremenda, versículo 5. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher. Olha, ele levou Sara, tá, irmãos? Está cheio de gente aí que divide o lar e a família. Não, eu vou, o missionário Soares estava até falando no culto esse fim de semana, estava dizendo, muitas famílias, estão destruídas sobre a face da terra, porque essa coisa de ir para outro país para ganhar dinheiro, para ter ascensão, para isso, para aquilo, para vencer na vida, e aí diz assim, não, a esposa fica com os filhos, eu vou, depois eu mando chamar. E aí o diabo engana, acaba não chamando coisa nenhuma. Famílias, muitas. Eu, por exemplo, conheço casos, tá? Eu conto, volta e meia aqui, de um chefe de família, chegou para mim e disse, pastor, estou indo para os Estados Unidos com a minha família, a esposa e 2 filhos. Eu falei, mas não sabia, não falaram nada. Não, nós oramos bastante. Quando a pessoa ora pelo que ela quer, irmãos, a oração dela é a vontade dela. Então, ela já decide sozinha. Ela não tem espaço para Deus, não. Tipo, Senhor, eu quero isso, o Senhor é abençoador, né? Pedir, dar-se-vos-á, já vai com receita, pedir, dar-se-vos-á, então já estou pedindo, sei que o Senhor já me deu. São erros graves, irmãos. São erros graves, tá? Então, Abraão saiu, mas ele obedeceu a Deus, mas ele levou. O que significa isso? Ele zelou pela salvação da sua família. Ele zelou para que a família estivesse junto dele. Ele zelou para que a família ouvisse os seus ensinamentos, porque ele ouvia a Deus. Então, Abraão obedecia e ensinava. Então, qual é a primeira qualificação mesmo? Servo. E servo o quê? Obedece. Servos de Deus obedecem a Deus. Amém? Está bem claro isso? Tranquilo? Você ainda vai ver o próprio Deus qualificando Abraão. E agora nós vamos à segunda qualificação. Qual é? Eu falei adorador. Eita! Mas Abraão era adorador? Ele nem sabia o que Jesus havia falado, né? Ele não viveu em Cristo, ele não teve o privilégio, né, de ter Jesus, como nós temos hoje. Jesus já veio, né?
pouco mais de 2000 anos atrás, nasceu nessa terra. Pois é, mas Abraão realmente era um adorador. Por quê? Porque eu posso dizer isso para você com uma base sólida na palavra. Qual era o significado de levantar altares no Antigo Testamento? Bom, primeiro, o altar reconhecendo a soberania e a grandeza de Deus, para servir. Mas reconhecendo a soberania de Deus, está adorando. Então, no Antigo Testamento, quando alguém levantava um altar, estava servindo e adorando a Deus. E Abraão fez isso, aqui mesmo. Vai comigo aqui agora no versículo 7 e no 8. Lê comigo em voz alta, vai. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Glória a Deus. Que coisa tremenda, gente. Então já temos aqui as duas qualificações. Olha só, eu estou falando de 4 coisas, 4 fatores, 4 que podem qualificar alguém aos olhos de Deus dentro de servo, adorador, vamos lá, amigo de Deus e homem ou mulher de oração. Olha bem, que coisa linda, tremenda. É claro que precisa haver dedicação, né, gente? O coração tem que estar preparado. Ou seja, cada um vai preparar o seu coração. O que se passa dentro de você já chegou lá no céu há muito tempo. Então, Abraão foi servo e adorador. Levantava altares. Tem outras partes. Levantava altares para Deus. Reconhecia a soberania de Deus. Ele era um adorador. Agora nós vamos ver Abraão como amigo de Deus. Vai comigo agora, lá em Isaías, capítulo 41. Versículo de número 8. Quem vai junto? Vamos juntos? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão. Que coisa tremenda, né, gente? Gente, o próprio Deus, o Criador desse imenso universo, fez colocar nas Escrituras para nós sabermos que ele chamava Abraão de seu amigo. Vocês já pensaram isso? Deus falando com os anjos a respeito de Abraão e dizendo, né, tipo, ó, vocês vão guardá-lo assim, 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 ele está na caminhada tal, porque ele é meu amigo. Ó, vocês vão. Quando Deus, né, mandou que os anjos ficassem de olho no Ló, por quê? Porque ele é meu amigo. Abraão é meu amigo. Quem está dizendo, irmãos, que Abraão era... Quem está chamando Abraão de próprio amigo é o próprio Deus. Então, Abraão era amigo de Deus, que Deus era seu amigo. Ninguém pode ser amigo de uma pessoa que não quer ser sua amiga ou seu amigo. Você diz assim, fulano é meu amigo, mas não me suporta. Isso não existe. Isso não existe. Ah, fulano é meu amigo, mas detesta ficar perto de mim. Isso não existe. Então, atenta bem para isso, tá? Na amizade há uma reciprocidade. Literalmente, identificação. Ou seja, é uma pessoa que compreende, é uma pessoa que ouve, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa, né, que literalmente, né, vamos dizer assim, gosta daquela pessoa por amizade. Então está aqui. Então Abraão, até agora, o que nós já vimos? Servo, adorador, amigo de Deus. Agora você vai ver, nós vamos ler de novo o versículo 8 e vamos estender por 9, porque
olha o que Deus fez, olha que coisa tremenda. Quem era Abraão no coração de Deus, aos olhos de Deus, nos conceitos de Deus. Quem era Abraão no céu, referido, vamos dizer assim, por Deus. Olha só, vamos de novo no 8 e a gente estende para o 9. Vai comigo. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Tremendo, né? Olha só. Então, no 8, o Senhor Deus diz: Abraão, meu amigo. E no 9 diz: meu servo. Tremendo, né? E aí nós contemplamos lá em Gênesis que ele levantava altares, porque ele era o quê? Um adorador. Ele era um adorador. Tremendo, né, gente? Sim ou não? Eita, olha que coisa gostosa. Vai lá, vai comigo. Agora, irmãos, Abraão foi homem de oração, de orações. E foi um homem, irmão, de intercessões. Ele orava para interceder. O que é oração, irmãos? É um diálogo com Deus, com Deus. Através de quem? A palavra diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e nós, entre nós e Deus. Então, entre o céu e a terra, Jesus. Jesus desceu do céu, tomou a forma de servo, como homem foi ao Calvário e à cruz. Então, na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou, o acesso foi aberto a Deus. Então, ele é o mediador. Meu Deus, Jesus é a palavra. Então, quando eu dou atenção à palavra, eu dou atenção a Deus. Deus fala na palavra. Quando eu dou atenção à palavra, eu estou recebendo Jesus. Eu estou literalmente recebendo Jesus. Diga, Jesus é a palavra de Deus. Diga, Jesus é o verbo de Deus. Então, olha que coisa simples, irmãos. Às vezes as pessoas vêm tanta dificuldade. Meu Deus, o que está acontecendo, irmãos? Por que tantos filhos de Deus, tantos cristãos, irmãos, nas orações para orar, estão sempre de carona, o tempo todinho. Vocês oram por mim, você ora por mim, você ora por mim. Meu Deus, quando é que essa pessoa vai levantar a voz ao céu, irmãos? Gente, Abraão não tinha uma Bíblia. Abraão não tinha onde se pautar, ele não tinha um programa de televisão. Vocês têm o Show da Fé, vocês têm a Palavra Viva, não tinha internet. Internet, então, pelo amor de Deus, irmãos. Há 40 anos não havia internet no Brasil. Há 35 não havia no Rio de Janeiro ainda. Então, nós temos hoje, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, irmãos. É impressionante. O que está acontecendo com o povo de Deus, irmãos? Por que tanta gente parece que não gosta de orar, irmãos? Por quê? Por que isso? Ah, pastor, eu não consigo orar. Uma vez uma senhora falou para mim: pastor, eu não consigo orar. Eu quero, mas eu não consigo. Eu disse: a senhora conversa com a sua família? Claro, né, pastor? Tem que falar, está todo mundo dentro de casa. E eu falei: a senhora não sabe conversar com Deus? Você está vendo? É o seu coração. Sabe o que é isso? A senhora ainda não aprendeu a viver da fé. Não, pastor, eu sou uma mulher de fé. Como que a senhora é uma pessoa de fé? Se a fé é a certeza, o firme fundamento das coisas que se esperam, ainda não tem, e a prova das coisas que não se veem, os olhos físicos ainda não viram. Como é que a senhora pode ser uma pessoa de fé se não ora ao Espírito de Deus que a senhora não vê? A senhora só vai poder dizer que é uma pessoa de fé se a senhora atende a palavra e se a senhora ora a Deus, o Deus invisível. A senhora não vê Deus? Então a senhora conversa com a sua família porque eles são pessoas físicas. A senhora os vê face a face. A senhora vê. Agora, com Deus que a senhora não vê, a senhora não fala. Então, a senhora não pode dizer que não vê. Ficou chateada comigo, irmãos. Mas por que está cheio de gente assim que anda pelas igrejas, pessoal? Não para em lugar nenhum, não cria raízes, porque não quer aprender. Caramba, gente, Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
Caramba, e outra coisa, se você disser que a pessoa é orgulhosa, ela pula igual pipoca, quer agredir você, quer fazer isso, quer fazer... Ah, pelo amor de Deus, solta a língua. Vamos... Gente, por que as pessoas não estão tendo esse temor, irmãos, de não alcançarem o céu? Por que não estão tendo temor de que não agradam a Deus? Se a pessoa chega num canto, fala o que quer e não presta atenção na palavra, ou dá atenção à palavra, mas não quer conversar com Deus. Então, Abraão, você vê, ele ouvia a palavra. A palavra de Deus falou com Abraão. Ele ouvia. Deus ordenava, ele obedecia. Ele não via Deus, o Espírito de Deus. Deus falou com ele. Ele levantou altares, servia a Deus. Abraão viu anjos, porque Deus assim quis materializá-los, até para que fosse registrado, evidenciado e registrado, e ficasse para a posteridade. Muitos outros viram. O apóstolo Paulo disse: andamos por fé e não por vista. Então, nós estamos vendo aqui 4 coisas, 4 fatores que podem nos qualificar aos olhos de Deus, tá? E são servo, adorador, amigos de Deus e homens ou mulheres de oração. Se num desses fatores estamos em falta, então não podemos ser qualificados como Abraão. Então Jesus, a palavra diz, né? Abraão, meu amigo, e depois no final diz, né? O versículo de número 9 diz, né? Tu és meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Então você vê aqui, amigo e servo, você vê os altares lá. Então, adorador. Vamos para a última parte de Abraão, porque depois nós vamos ver tudo isso no Novo Testamento, tá? Eu disse para vocês, o estudo é uma benção, sou suspeita para falar, mas Jesus é maravilhoso demais, o Espírito Santo é tremendo, né, gente? Então, vamos lá. Gênesis capítulo 18. Vai comigo. Continuamos aqui. Que homem foi esse chamado Abraão? Meu Deus, meu Deus. Gênesis capítulo 18. Começando aqui no versículo 17, diz assim. O título diz: Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor, vai junto comigo, ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face. Ele permanecia diante de Deus. Ele está ali diante de Deus. Até aqui Deus está falando com ele. Quando nós nos colocamos, irmãos, num culto para ouvir, a palavra de Deus está sendo lida e logo a seguir explicada. É como se nós estivéssemos literalmente face a face com Deus. Quando você em casa tira aquele tempinho para ler as Escrituras e sente aquela palavra dentro do seu coração, você revê um culto, você lê aquela palavra que te alimenta, que te dá fé para a tua proteção, para a tua paz, para a tua alegria. É como se você estivesse, porque o Espírito de Deus está ali, face a face com Deus. Amém, Jesus? Assim, face a face com Deus. Olha só, pessoal. E aí, então, Abraão ficou diante da face de Deus, ouvindo o seu Deus falar com ele. Nós ouvimos a palavra. Diga, a palavra é Jesus.
Diga, Jesus é a palavra. Então, quando você está recebendo Jesus, você está diante de Deus. Quando você está lendo a Bíblia, você está diante de Deus. E depois não está? Sim. Se nós damos atenção à palavra, o Espírito de Deus não nos abandona. Foi uma das coisas que Jesus falou com os discípulos, foi exatamente essa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, povo de Deus, a comunhão com Deus, ela é real, ela é consistente, ela é uma estrutura, mas isso depende de cada um. Infelizmente, algumas pessoas, ou até muitas que aceitam a Jesus, passam a ter uma relação com Deus muito abstrata, muito distante. Você ora? De vez em quando. Você lê a Bíblia? Eu vou aos cultos. Eu não conto aqui, irmãos, um caso que me chegou há muitos anos atrás, de um senhor, um jovem senhor, através de um amigo que era membro da Igreja da Graça, da nossa igreja, muitos anos atrás. Isso ainda foi lá na estrada do Portela. E eu estava num dia de atendimentos, eu era pastor auxiliar, e um amigo dele disse, vai lá e procura a pastora Gorete, e ela vai te responder as perguntas, porque eu sou teu amigo, muito teu amigo, você não me dá crédito. Porque o amigo dizia para ele assim, o rapaz, esse jovem senhor, de outra denominação, com costumes totalmente fora da palavra. Por exemplo, ele não lia a Bíblia. Aí a vida dele só andando para trás, e ele fazendo o que ele achava que era obra de Deus. Que obra ele ia fazer se ele não lia as Escrituras? Bom, enfim, ele chegou e disse, a senhora pode me responder algumas perguntas? E eu falei, se eu souber, com certeza. Eu nunca respondo, eu vou. Não é assim. Não sei que perguntas ele vai fazer. Eu falei, se eu souber, com certeza. E ele disse, olha, eu faço a obra de Deus há 10 anos. Sou de Jesus, faço a obra de Deus há 10 anos. E quando eu oro a Deus, Deus me atende para os outros, para mim não atende. Eu falei, já fiquei literalmente assim, ressabiada. Falei, porque Deus atende para os outros? É esquisito, não existe isso. E a mim não atende quando eu oro por mim. Eu falei, peraí. Aí ele disse assim, por exemplo, quando alguém está sendo ameaçado por algum espírito, pelas forças espirituais das trevas, pelos demônios, e essa pessoa vem dizer, eu não quero servi-los, eu não quero mais nada. Aí eu expulso os demônios, a pessoa fica liberta. Vai escutando. Quando vem alguém doente, pede para eu orar, eu oro, a pessoa fica curada. E assim foi, e tal. E aí eu disse, agora vamos parar e vamos ouvir, porque quem vai fazer a pergunta sou eu. Com que base o senhor faz essas coisas? Expulsa demônios? Cura os enfermos? Com que base o senhor faz isso? Ele falou assim, em nome de Jesus. Eu falei, senhor, sem Jesus ninguém faz nada. Quem é de Jesus, se não usar o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, não move uma palha no mundo espiritual. Jesus disse, em mim nada podereis fazer. Eu estou lhe perguntando com que base o senhor faz essas coisas. Expulsa demônios das pessoas, cura os enfermos, como o senhor está dizendo. E a sua vida está andando toda para trás. Aí ele disse para mim no início, ele disse, tinha acabado de receber o diagnóstico de uma doença no pulmão, deu um derrame pleural nele. Tinha perdido o emprego 3 meses antes. Numa briga com a esposa, ela foi embora, levou o único filho, pequenininho, foi embora. Voltou a morar com a mãe e levou o filho. Ou seja, olha só, olha bem, saúde destruída, família destruída, vida financeira destruída, a vida toda destruída. Falei, a sua casa caiu. E o senhor está dizendo que faz a obra de Deus? Eu faço. Há 10 anos, falei, senhor, sério, o senhor não está fazendo a obra de Deus. Disse, não, mas é por isso que eu quero saber por quê. Por que eu oro pelos outros e Deus me atende, para mim não atende? Por que eu expulso demônios e Jesus me atende? Olha só. Eu falei, senhor, eu lhe fiz uma pergunta, o senhor não me respondeu. Com que base o senhor faz essas coisas? Eu já lhe disse, em nome de Jesus. E assim ele foi 3 ou 4 vezes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Falei, senhor, olha só, não é isso que eu estou lhe perguntando. Olha a pergunta dele para mim. A senhora está falando da Bíblia?
Quase que eu falei, não, estou falando do jornal tal. Falei, senhor, claro que eu estou falando da Bíblia. Não é a palavra de Deus? Não é o alimento? Não é nas escrituras que estão nossas armas espirituais? Olha ele. Eu já li a Bíblia toda. Eu falei, peraí. O senhor leu a Bíblia toda uma vez? Há quanto tempo? Há 10 anos. Eu falei, onde está a sua Bíblia? Irmãos, essa cena eu nunca vou esquecer na minha vida. Isso tem 30 e tantos anos. 30 e tantos, eu nunca vou esquecer essa cena. Estou eu do lado de uma mesa e ele do outro lado da mesa. Ele sentadinho numa cadeira. Ele mete a cabeça dentro das mãos e faz assim, ó. E eu pensei com os meus botões, ele está pensando onde está a Bíblia dele. Eu falei, misericórdia. Sabe o que ele disse para mim? Eu acho, detesto as Jesus, você não tem o resultado. Esse eu acho que está lá na minha estante. Eu falei, senhor, o senhor não abre a Bíblia? Não, mas eu escuto a palavra nos cultos. Falei, o senhor não lê a Bíblia? Ele disse, não, eu li uma vez. Eu falei, o senhor veio me fazer quais as perguntas o senhor veio me fazer? Ele disse, por que Deus me usa para abençoar os outros, não me abençoa? Eu falei, o senhor quer saber mesmo? Então eu vou lhe responder agora. Preste atenção. Primeiro, o senhor luta contra Satanás e seus demônios. Sabe por que a sua vida está assim? O senhor é um soldado apaisano. Se é que o senhor tem registro nas forças armadas dos céus. O senhor realmente aceitou Jesus. O senhor não tem farda, vestimentas espirituais. O senhor não tem arma espiritual nenhuma. As nossas armas são espirituais. É a palavra viva, que é fogo consumidor. O senhor não tem. Eu disse, e se o senhor tiver uma arma, o senhor tem uma espingarda enferrujada, mas não tem munição. O senhor não tem nenhuma reserva, o senhor assiste culto e não reforça o que o senhor ouviu, não vai ler na Bíblia. Eu falei, senhor, o senhor está num perigo. Eu acho que Jesus teve muita misericórdia de guardar a sua vida. Mas sua vida desmoronou, sua casa caiu. Sua mulher foi embora, levou seu filho. O senhor perdeu o emprego. O senhor acabou de receber um diagnóstico de uma doença grave no pulmão. O senhor vem dizer para mim que Deus lhe usa? O diabo está lhe enganando. O diabo está lhe enganando. Pode tudo acontecer na hora. Impossível essas pessoas serem abençoadas, salvas e libertas sem a palavra. Elas mesmas precisam da palavra. A palavra é que nos dá as vestes espirituais. A palavra é que nos dá armas espirituais. A palavra é que ilumina o nosso espírito. A palavra é Jesus. Aí ele, como a palavra é Jesus? Eu falei, o quê? Aí o meu susto foi maior. A pergunta, como a palavra é Jesus? Eu falei, peraí. O senhor não sabe o que o Evangelho de João diz, que no princípio era o verbo? Eu ouço isso. E verbo não é palavra, senhor? E eu nunca me toquei nisso. Falei, caramba! Entenderam, irmãos? Entenderam, irmãos? Então vamos lá? Servos obedecem. Servos de Deus obedecem à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, aos conselhos de Deus, às orientações de Deus. Vamos lá? Adoradores. O teu coração é um altar de adoração. E o altar, pessoal, Abraão levantava altares, não levantava? Em cima do altar não iam sacrifícios? Sim ou não? Fala de sacrifícios hoje, no século 21. Fala para os cristãos de hoje. Você deve oferecer sacrifícios a Deus. Jesus já fez tudo. Não oram, não adoram, não suportam ouvir falar de dízimos e ofertas. Estão servindo a Deus como? Servos servem. Então, servos, adoradores, amigos de Deus. O amigo quer estar junto. O amigo quer literalmente colaborar, contribuir, ajudar. O amigo. Ele tem prazer em saber que seu amigo está bem. Ele tem prazer. O amigo quer estar junto. O amigo é amigo. E por fim, então você está vendo aqui. Aí, depois que o Senhor Deus vai,
Abraão começa, então, a sua oração. Eu só vou pedir para você ler o título comigo. Lê o título acima do versículo 23, vai. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Olha aí. Abraão era homem de... Diga assim comigo. Abraão foi homem de orações e intercessões. Então Abraão orava e intercedia. Pessoal, quantas empresas quebram? Porque o funcionário que é de Jesus nem tem a palavra no coração e não ora. Poderia orar e mudar a história. Quantas pessoas, quantos cristãos num condomínio não oram pelos seus vizinhos? Haja a confusão que houver, incapaz de entrar em oração pelas pessoas para que elas tenham paz. Que o Espírito de Deus as visite. Vocês sabiam que o Espírito Santo visita o pecador? Quem sabe disso? A palavra fala através do apóstolo Pedro. Diz que o nosso exemplo em Cristo é o que Deus usa no dia da visitação àqueles que não têm Jesus. Por que os cristãos de hoje não se preocupam em interceder? Porque não oram. Gente, tem cristãos que nem pela família oram. É uma coisa absurda. Uma senhora me trouxe uma série de problemas da família e pediu que eu orasse. Eu disse, a senhora ora pela sua família? Não, eu oro por mim. Eu levei um susto. Eu falei, interessante. Ela quer jogar. Ela quer o carro dela levinho. Não quer subir a ladeira carregando o comboio. Porque você leva os seus problemas a Deus, sim ou não? Mas ela não queria, ela queria subir bem levinha. E eu falei, a senhora, né? Quer o seu carrinho levinho e o comboio joga em cima da igreja. Falei, gente, pode ajudar em oração, a senhora tem que orar. Não, já oro por mim. E eu falei, meu Deus. Então nós já vimos as 4 coisas em um só homem chamado Abraão. Está provado isso aqui que eu falei? Aí em casa você observa, né? Vocês estão aqui no culto, o pessoal que está assistindo à distância, do 23, aqui no capítulo 18, do 23 ao 33, está a oração e a intercessão de Abraão. Agora, pessoal, se alguém disser assim, mas não é bem assim no Novo Testamento. Porque as pessoas têm essa mania, irmãos, de dizer que determinados mandamentos de Deus são só do Antigo Testamento, não são do Novo Testamento. Então, vamos lá? Bom, primeiro, servo obedece, não é isso? Vamos lá, diga comigo, servo obedece. Mateus capítulo 7, versículo 21. Agora vai, Novo Testamento. Vai comigo. Mateus capítulo 7, versículo 21. Se alguém disser, isso é coisa de Abraão, Antigo Testamento. Oh, meu pai. Glória a Deus por quem segue a caminhada de Abraão. Vai comigo, versículo 21. Quem vai junto? Vai comigo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Resumindo, diga, quem obedece. Fazer a vontade do Pai e atender a palavra dele. Então diga, servos obedecem. Diga, servos de Deus obedecem a palavra de Deus. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Esse moço de quem eu conto, esse caso tem 30 e tantos anos. Por que eu não esqueço detalhes desse atendimento, desse caso? Foi muito marcante, irmãos. Muito marcante. Uma pessoa, o moço disse que fazia uma obra num determinado lugar, numa determinada denominação, fazia 10 anos. 10 anos, olha bem. Ele fazia obra em algum lugar, numa igreja, 10 anos, e que Deus o atendia em tudo para os outros, para ele não. Então, quando eu perguntei onde estava a Bíblia dele, ele nem lembrava, porque ele havia lido uma só vez, 10 anos atrás. Você está pensando que a gente armazena essa comida ou a chama viva? Não, meu irmão. A fé é como uma fogueira. Se você não jogar lenha, a fogueira acaba. A chama baixa e acaba. Ela vai esfriar. E aí? Pois é. Então, entramos no primeiro aqui, no primeiro ponto dos 4. Servo. Jesus está dizendo aqui,
vocês estão me chamando, Jesus falou isso aqui por quê? Porque os fariseus, os escribas, atacavam Jesus direto. Chamavam Jesus de um impostor. Então Jesus disse, vocês, né, estão me chamando de Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai. Vocês não obedecem a Deus. Está claro aqui que é necessária a obediência básica? Novo Testamento. Segunda coisa, adorador. João, capítulo 4, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Quem vai comigo? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais. Vamos aqui a uma realidade dos nossos dias, irmãos? Pessoas que só assistem cultos, só assistem. Diante de uma TV, diante de uma internet, assistem. Está sentado assistindo o culto. Estão adorando em verdade? Tem gente que diz que sim. Isso é forma de... Eu sei que eu vou ser só atacada, não importa. Servir a Deus é isso, irmãos. Só isso. Eu não estou falando de pessoas que estão impedidas de se locomoverem. Exemplo. Pessoas extremamente idosinhas que já não têm meios de locomoção, já não andam. É claro que culto pela TV, pela internet, é uma bênção para essas pessoas. A pessoa fez uma viagem, não tem uma igreja próxima que pregue a palavra de forma séria. Ela, não, eu sou da Igreja da Graça, então eu vou assistir o culto da Igreja da Graça. Então eu vou pela internet na minha igreja. Certo? Foi fazer uma viagem, assistir os cultos. E pessoas que simplesmente se acomodam e nunca se oferecem a Deus. Em espírito, mas em espírito, Jesus está no meu coração, Deus está dentro de mim, então eu sirvo a Deus. E em verdade? Em verdade, ou seja, a realidade. Então, em verdade, se apresenta a Deus, serve a Deus. Serve com o seu louvor, com a sua adoração, com a sua santidade. Servir é servir, obedecer em todo tempo. Então, servos, adoradores, amigos de Deus, pessoas de oração. Eu faço as minhas orações e servem a Deus. Tem gente que não suporta ouvir falar de dízimo. Está servindo a Deus? Não suporta ouvir falar de oferta. Está servindo com o seu dinheiro. Meu dinheiro não é para a igreja. Mas o ministério de Jesus não está sobre a face da terra? Jesus não volta para buscar o seu povo? Ele não manda congregar? Não está no Antigo e Novo Testamento? No Novo Testamento, o Espírito Santo não diz, não deixando a nossa congregação. Como se vai sustentar uma congregação? Um lugar onde o povo de Deus está reunido para ouvir aquela palavra, para servir a Deus. Então eu vou te provar, irmãos. Adorar a Deus verdadeiramente é servir, meu irmão. Em espírito e em verdade. O pessoal só entende adoração como canto. O que é isso, meu irmão? Adorar é um contexto. Obediência. Literalmente adoração. Levantar os altares. Qual é o principal altar? O coração. O que eu tenho dentro de mim para oferecer a Deus? Quais são os meus planos dentro de mim para servir a Deus? Eu me preparo para oferecer um culto? Eu me preparo para ter prazer em estar em oração? Eu dentro de mim faço propósito, poxa, na madrugada tal, vou buscar Deus, no meu dia que eu tenho mais condição, vamos dizer assim, física, né, de descansar um pouquinho. Então, vou lá. Como é que eu estou servindo a Deus? Deus pode contar com o meu testemunho para as pessoas? Porque tem cristão que é mal-humorado o tempo todo. Tem cristão que é ranheta, meu irmão, encrenqueiro, o tempo todo. Tem cristão que vive entrunfado. Tem cristão que é negativo demais e diz que está servindo a Deus. Então, servo, adorador, amigo de Deus. Amigos de Deus, João capítulo 15, versículo 14. Estamos aqui em João, vamos ao capítulo 15, versículo 14. Então, estamos as quatro coisas que qualificam aos olhos de Deus. Capítulo 15, versículo 14. Quem vai comigo? Vós sereis meus amigos
olha aí o servo, olha a obediência, olha aí. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Lá no capítulo 4, versículo 23, você viu que Deus está procurando adoradores? E é lá, o verbo está no tempo presente, que Deus procura. Vocês observaram isso? Então diga assim: o Senhor Deus continua procurando os verdadeiros adoradores. Que Ele te encontre. Servo, adorador, amigo, está aqui. Jesus está dizendo: vocês serão meus amigos. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem é amigo de Jesus é amigo de Deus. Eu e o Pai somos um. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, quem não obedece a palavra pode dizer que é amigo de Deus? Claro que não. Bom, e por fim, homens e mulheres de oração. Aí, no Novo Testamento, então, pessoal, se diz assim: eu sou de Jesus, eu sou evangélico, eu sou crente, seja lá a nomenclatura que se derem, né, com que se nomearem, isso aí, você vai ver que é uma ordem. Lá em Lucas 18:1, o evangelho começa assim: e falou-lhe sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas eu não quero ir lá não, você vai comigo né, agora nesse momento não. Mas nós vamos em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai comigo. 1 aos Tessalonicenses, antes de Timóteo, lá nas cartas de Paulo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 17, vai comigo. Vai, vamos de novo, vai junto. Orai sem cessar. Mais uma vez? É uma ordem? É um mandamento? Então já vimos as 4 coisas do Novo Testamento. Vimos ou não vimos? Glória a Deus? Obrigada, Jesus.